Olá, professor! Olá, professora! A gente vai começar o nosso curso pensando no controle de pagamentos dos nossos alunos. A gente precisa, para fazer uma boa gestão financeira, um bom controle financeiro, para organizar as nossas finanças e ter mais segurança e estabilidade financeira, a gente precisa entender o nosso histórico de faturamento, o nosso atual faturamento e tentar prever o futuro do nosso faturamento. E isso só é possível com controle de pagamento de alunos. Por quê? Porque cada aluno geralmente, paga um dia do mês, cada aluno tem uma forma de pagamento, cada aluno paga um valor para a gente, dependendo se ele é aluno particular, aluno em turma, se ele é um aluno mais antigo, se ele é de uma época que eu cobrava tanto, se ele é um aluno há mais de um ano e já sofreu um reajuste do preço, reajuste da mensalidade de acordo com a inflação. Dependendo de se o aluno é um aluno mais atual, onde já está num lote, um preço da minha aula já está mais atualizado, já está maior. Então, cada aluno vai pagar alguma coisa. O número de alunos também varia de acordo com os meses. A gente capta alguns alunos, perde outros alunos. E tudo isso faz a gente ter uma variação muito grande do nosso faturamento mês a mês. Então, é importante esse controle de pagamentos para a gente entender essas três coisinhas. O histórico do nosso faturamento, nosso faturamento neste mês, quanto já foi pago, quanto falta ainda para ser pago, e o nosso faturamento nos próximos meses. Eu preparei aqui uma planilha do Excel que você pode fazer esse controle. Essa planilha, se você for aluno da comunidade aqui do projeto, já está em um botão aqui embaixo para você fazer um download, para você utilizar essa planilha. Eu ensinei a fazer essa planilha lá no curso de planilhas, onde eu ensino tanto o Excel quanto o Google Planilhas. Eu ensino a fazer essas planilhas aqui, tá bom? Junto com você, é muito interessante que você saiba fazer. Se você já tem um conhecimento legal de Excel, então você mesmo pode fazer a sua planilha ou baixar esse modelo pronto e editar esse modelo o quanto você quiser. Agora, é importante entender, se você não for ainda aluno da comunidade, você pode ler a descrição aqui desse vídeo para entender como funciona. Mas o que eu quero dizer é que a planilha não é a solução. A planilha é uma ferramenta, tal como o papel e caneta também pode ser uma ferramenta. Se você quer utilizar a ferramenta papel e caneta para gerir as finanças do seu negócio, da sua carreira como professor autônomo, como professora autônoma, tudo bem. Se você quiser utilizar Excel, tudo bem. Se você quiser utilizar algum aplicativo, algum software, algum site que você conhece, tudo bem. Não existe certo, não existe errado. O que é certo é controlar, fazer o controle, fazer a gestão do pagamento dos alunos, entender o seu histórico de pagamento dos alunos, o seu mês atual, quanto já foi pago, quanto falta ser pago e tentar prever o futuro. Vamos lá, vamos entender então essa planilha aqui, tá bom? É algo desse gênero que você precisa ter aí para organizar, seja no papel e caneta ou em algum outro lugar. Você precisa ter o nome dos alunos, o dia de pagamento de cada aluno. Por que é importante o dia de pagamento de cada aluno, né? Para você saber quando cobrar, quando aquele aluno deveria ter pago, se ele ainda não pagou porque está atrasado, né? Para você conversar com ele e tentar corrigir o problema o mais rápido possível. Às vezes o aluno, por exemplo, o aluno paga em cartão de crédito e o cartão de crédito dele, ele perdeu, ele trocou o cartão de crédito e esqueceu de mudar lá na plataforma de pagamento que você utiliza, seja ela o PagSeguro, a Vind ou alguma outra plataforma. E daí passa 1, 2, 10, 15 dias e você não viu, porque você não tem um bom controle de pagamento dos alunos, e daí você, 15 dias depois, quase um mês depois, você avisa o aluno que ele ainda não efetuou o pagamento, ele constrangido vai lá, passa o cartão novamente, só que você perdeu aí, teve um gap de 15 dias. Como é que você vai fazer agora se as plataformas de pagamento cobram de 30 em 30 dias? Né? Ou você vai pedir para ele pagar em dobro, e daí vai ser uma situação financeira ruim para o aluno, né? Tem que pagar 2 meses dentro de um só. Então é complicado, você precisa fazer essa organização. Se o pagamento for em Pix, você precisa ajudar a lembrar o aluno de que ele paga em Pix. E se o aluno lembra todo mês, paga no mesmo dia todo mês, ele é um aluno muito disciplinado, você precisa dar a baixa nesse pagamento, avisar ele que você recebeu e tudo mais. Por isso é importante ter o dia. Eu também gosto de colocar a forma de pagamento, né, ou meio de pagamento. Eu gosto de colocar a mensalidade que cada aluno paga, porque sim, isso varia de acordo com o lote que você está. Lucas, não sei o que é lote, né? Então provavelmente você não viu lá nas minhas aulas de precificação. Se você é aluno da comunidade, lembra de acessar lá na aba guias da plataforma a aula de precificação, como precificar as suas aulas.
Se você não é aluno da comunidade, procura aqui no canal do YouTube alguma aula que fale de precificação. E você vai entender que uma precificação mais eficiente é uma precificação que aumenta o preço das suas aulas de acordo com a procura por essas aulas. E a procura ela vai refletir o número de alunos que você tem. Então, quanto mais alunos você tem, mais caro você vai cobrar pelas suas aulas. Isso vai refletir uma mensalidade que vai subindo e o seu faturamento vai subindo também. Aqui eu dei um exemplo de 21 alunos, tá? Não, 21 alunos nada. Deixa eu ver aqui. 17 alunos. Eu dei exemplo de 17 alunos apenas, né? Pagando aqui alguns 250, alguns 300, alguns 400, alguns 550. Um valor bem variado. Vamos supor que esses que pagam 250 são alunos de turma e os que pagam entre 300 e 550 são alunos particulares. É um exemplo que eu dei aqui, tá bom? E daí aqui você pode já ver aqui que se todos os alunos estiverem pagando em dia, você pode selecionar aqui, ó, e ver que você vai ter um faturamento de 6.300. Mas, e nos meses anteriores? Quanto foi de fato o faturamento? Porque você não tinha todos esses alunos que você tem hoje nos meses anteriores. Tem meses que você tem menos, tem meses que você tem mais. Você tem que ter aqui acesso ao histórico. Aqui eu construí uma planilha que vai de janeiro até dezembro. E daí você vai ver que aqui, vamos supor que você esteja em julho de 2023. Então você está aqui no mês de julho de 2023, vai continuar salvo todo o histórico de pagamentos dos seus alunos. Então é importante ter uma planilha que salva o histórico. Por quê? Porque depois a gente vai calcular o nosso salário e vai ter uma aula onde eu vou te ensinar a calcular o seu salário pensando no histórico de pagamentos, do teu histórico de faturamento. O histórico de faturamento vai ser importante para calcular praticamente tudo. O valor que você paga para o INSS, o teu salário, vai ser importante para você calcular a sua reserva de emergência, vai ser importante para você calcular praticamente tudo. Então você precisa ter o teu histórico de pagamentos. Idealmente, você vai ter o histórico dos últimos 12 meses e vai fazer a média dos últimos 12 meses. Por quê? Porque muitas áreas do conhecimento, a maioria delas, tem uma variação bem sazonal. Então, lá por janeiro, dezembro e janeiro, geralmente a gente não capta muitos alunos e tem poucos alunos porque muitos saíram de férias, muitos mudaram seus objetivos, mudaram de vida e acabaram, ou fizeram aquele concurso, fizeram aquela prova e acabaram parando de ter aulas com a gente. Então, janeiro e dezembro geralmente não são todas as áreas, mas geralmente são meses ruins, que você tem um faturamento menor. Agora, maio, abril, maio, junho, julho, agosto, geralmente são meses ali que você tem um faturamento maior. Né? E depois vai decaindo de novo, outubro, novembro, dezembro, até chegar nos meses piores. Então, você precisa ter uma média anual para decidir, para tomar decisões financeiras. Porque senão você está lá em agosto e você está ganhando super bem, você toma uma decisão ousada financeira, só que não reflete a realidade, porque em janeiro, em dezembro, você vai receber menos. Então, a sua decisão financeira tem que ser com base na média anual. Aí você precisa ter uma organização financeira tal. E para saber a média anual, você precisa saber o teu histórico. Para saber o teu histórico, você precisa organizar desde hoje, anotar o quanto você ganha. Lucas, comecei a anotar hoje. Só daqui a um ano eu vou olhar o resto do curso e fazer os cálculos que eu preciso? Não. Você pode fazer uma organização simplificada, olhar o histórico do teu extrato bancário aí que você geralmente recebe dos teus alunos, ou tentar puxar de memória os alunos que você tinha em cada mês, você tentar fazer algo aproximado dos teus últimos 12 meses para calcular esse histórico. E daqui para frente você vai ter uma análise mais precisa dos próximos 12 meses. Nos 12 meses anteriores você faz uma coisa aproximada, tá bom? Então é importante você ter esse histórico. E o mês atual, Lucas? O que eu preciso saber do mês atual? Você precisa saber o quanto já foi pago, o quanto ainda vai ser pago e o quanto está atrasado, tá bom? Então, eu elaborei essa planilha aqui para vocês realmente irem pegando, por exemplo, assim, fulano da Silva. O fulano da Silva paga dia 5. Ele já pagou para mim. Eu coloco aqui como realizado e ele automaticamente ele calcula o valor total realizado. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui, ó. Eu vou mudar esses outros para realizado. Esses projetados para realizado, vou deixar só 2 atrasados aqui. Né? Na verdade, não vou deixar nenhum atrasado. Vou colocar todos como realizado. Quero dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou pegar isso aqui
e vou substituir os próximos meses. Então, vamos supor aqui que eu estou no mês de maio, tá? Abril, março, fevereiro é o meu histórico, até janeiro. Maio é o meu mês atual e junho é o meu próximo mês. O que é verdade, né? Agora, por exemplo, eu estou gravando essa aula no dia 23 de maio. Então, estou aqui no meu dia 23 de maio, deixa eu fazer uma coisinha rápida aqui. Eu nem vou explicar para vocês o que eu estou fazendo, porque tem lá no curso de Excel, tá bom? Mas quem olhou o curso de Excel já sabe o que eu acabei de fazer. Então, tem aqui o fulano da Silva. O fulano da Silva, ele paga... Deixa eu até fazer de novo o que eu acabei de fazer aqui, que é congelar os painéis, né? Congelar aqui, deu. Agora sim, agora sim. Então, estou aqui no mês de maio, vou até colocar aqui do ladinho, ó. Estou aqui no mês de maio. O fulano da Silva, ele paga dia 5, hoje é dia 23, já era para ele ter pago. E, na verdade, eu verifico lá e realmente ele pagou, ele mandou o comprovante. Né? Ciclano da Silva também, ele pagou. E à medida que eu vou colocando, você vai ver que o realizado vai aumentando ali. Ó. Então, se você tem essa planilha aí, se você está acompanhando pela planilha, ela é uma planilha dinâmica. Então, você vai ver, ó, meu faturamento até agora foi 950, agora está 1.500. Cada aluno que paga, o meu realizado lá em cima, o meu total realizado, ele vai aumentando. E o meu total projetado vai diminuindo. Porque tudo que não foi pago ainda, ele foi projetado. E depois que ele ser pago, ele vai ser baixado, ele vai ser realizado, né? Então, eu coloquei aqui o Ciclano aqui, né? O Ciclano, ele parou de fazer aulas comigo, né? Ele parou aqui no mês passado, né? Ele pagava, vou até colocar aqui, ó, 550, né? Ele pagava 550 reais por mês. Até mês passado ele parou, esse mês ele não vai mais pagar. Então, eu posso apagar ele para sempre, ó. Apaguei todas as próximas entradas dele. Se um dia ele voltar a fazer aula comigo, eu volto a colocar a entrada dele, tá? Então, ele eu não vou nem preencher, ele está em vazio. E é assim que você vai tratar todos os seus alunos vazios, tá? Você não vai apagar ele daqui do lado. Você tem que deixar ele ali, você tem que saber que dia ele pagava, como ele pagava, quanto ele pagava e deixar o nomezinho dele ali. Para ter esse histórico, se no futuro você recaptar ele, você vai ter essa linha para preencher. Enquanto ele não faz aulas contigo, você deixa vazio, não deixa nem projetado, nem realizado, nem atrasado, tá bom? Então, vou deixar esses dois aqui ainda estão projetados, esse aqui dia 25, né? Então, está projetado. Esse aqui está atrasado, porque era para ele ter pago dia 5 e não pagou. E esses outros aqui todos estão realizados. Então, eu vou ter ali o meu faturamento atual de 5.100 e projetado 250. Por que isso e atrasado 400? Por que é importante saber disso? Porque daí eu vou ver a minha conta bancária e vou tomar um susto. Vou tomar um susto porque tem um monte de dinheiro lá ou porque tem muito pouco dinheiro lá. E daí aquilo vai me abalar emocionalmente. Então eu abro essa planilha e vejo, por que tem um monte de dinheiro lá? Porque todo mundo já pagou e eu ainda não paguei minhas contas. Então é normal que tenha muito dinheiro lá. Eu vejo minha conta bancária e está vazia. Por que ela está vazia? Ela está com pouco dinheiro. É porque, olha, eu abro aqui e vejo que tem um monte de gente que ainda está projetado, ainda vai pagar, e eu já paguei um monte de conta. Inclusive, já paguei meu salário. Por isso que ela está mais baixa. Então, é importante você saber quanto já foi projetado, quanto já foi realizado, para não se desesperar, ou positivamente ou negativamente, quando você olhar a sua conta bancária. Tá? Você precisa ter uma análise bem fria dela, bem calculada dessa conta bancária. Por isso que é sempre importante ficar de olho em quem já pagou e quem ainda não pagou, quanto falta pagar. E também o atrasado é importante saber, porque muitas vezes quem atrasa também cancela. E você já pode ver, por exemplo, fulano, era para ele ter pago dia 5, já avisei ele, já relembrei, ele está dizendo que está com problemas financeiros, já é dia 23, provavelmente ele não vai continuar fazendo aulas comigo, então eu já posso apagar ele do futuro aqui, ó. Posso vir até dezembro, dar delete e apagar. Então eu sei que o fulano vai parar de fazer aulas comigo. Se mês que vem ele retomar, ele realmente conseguir pagar o atrasado e voltar a fazer aulas comigo, eu venho aqui e mudo para realizado, né? Se ele já pagou, venho aqui no próximo, coloco um projetado de 400, seguro essas duas células aqui e levo até lá na frente, né? Tudo isso eu ensinei lá no curso. Deixa eu colocar aqui como copiar células. Daí ele copia 400, 400, 400, 400. E assim eu vou ter um mês atual. E para eu tentar prever o futuro, né? Eu vou tentar prever o futuro nesse projetado.
Se nenhum aluno parar de fazer aulas comigo, eu sei que nos próximos meses eu vou ganhar 5.750. Está aqui, está projetado. Ah, mas eu sei que o ciclano da Rosa, ele em setembro vai parar de fazer aulas comigo. Então eu posso vir aqui em setembro e apagar tudo que vem depois. Porque ele falou que em setembro ele vai se mudar para outro país e ele vai parar de fazer aulas comigo. Então eu vou projetar ele só até agosto, porque daí eu já vou me preparar financeiramente, porque em setembro ele vai parar de fazer aulas. Ah, Lucas, eu tenho X alunos que vão prestar o vestibular, eu dou aula pré-vestibular e em dezembro eles param de fazer aulas, porque eles fazem a prova do vestibular em novembro. Daí você vai vir aqui em novembro, dezembro e vai apagar. Ah, Lucas, eu dou aula de idiomas e tal coisa vai acontecer. Eu dou aula de música e os meus alunos não têm aula, mas 50% deles para de fazer aula comigo em dezembro, em janeiro. Tudo você pode prever aqui, tentar adivinhar, tentar prever o seu futuro. Mas é impossível, na verdade, a gente sabe que na prática a gente acaba captando outros alunos, alguns que iam desistir continuam, alguns que iam continuar desistem. É difícil prever com precisão o futuro, mas é importante fazer essa tentativa, né? Para você se precaver, para você ficar de olho nessas suas finanças. Mas o mais importante de tudo é você ver o seu histórico, tá? De tudo isso é importante você ver o seu histórico. E a sua média de faturamento no ano. No ano inteiro, qual a sua média de faturamento mensal dentro do ano inteiro. Isso vai ser importante para as próximas etapas desse curso, tá bom? Então, se você estiver se organizando no papel, se você estiver se organizando numa planilha ou num aplicativo, não importa, você precisa saber essas três coisas. Passado, os últimos 12 meses, presente, quem já pagou, quem não pagou, e futuro, quem provavelmente vai pagar e quanto provavelmente você vai faturar. Nesse exemplo aqui, esse mês passado, aliás, eu faturei 6.300. Esse mês eu tenho 550 ainda para receber 5.200 que eu já recebi e nos próximos meses eu vou receber 5.750. Tá bom? Nesse exemplo, no seu caso, cada caso é um caso. Não perca a próxima aula que a gente vai falar de controle de gastos. Na verdade, a gente vai falar de controle financeiro como um todo, né? Ganhos e gastos.